A nossa convidada de hoje é Cida Damasco. Ela consta no top dos 100 mais admirados jornalistas de economia do país. É um prazer tê-la conosco. Prazer é meu conversar com vocês. Muito obrigado. Você que tem uma vivência e admirada no Brasil inteiro pela competência, pelos trabalhos, qual a sua visão do que devemos esperar para 2023 na economia brasileira? Normalmente, no fim do ano, quando a gente avalia o cenário para o próximo ano, a gente tem uma série de condicionantes, uma série de dificuldades aí para estabelecer com mais segurança esse cenário. E nesse ano nós temos, não foge à regra, aliás, reforçamos a regra porque estamos numa mudança de governo, uma mudança profunda de governo, ainda em formação esse novo governo, com vários desafios pela frente, mas de qualquer maneira podemos dizer o seguinte, estamos com um cenário que depende internamente de como esse governo vai processar as mudanças, né, na política econômica, principalmente como ele vai compatibilizar a responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Isso tem sido quase um mantra do presidente Lula. E do lado externo, nós também temos alguns desafios. Temos a economia americana com certos problemas, mas ainda andando um pouco melhor do que a economia europeia. De qualquer maneira, tanto a economia americana como a europeia, as voltas com inflação alta, fazendo uma política de juros dura para tentar conter a inflação, e isso nós sabemos, política de juros dura nunca favorece muito a atividade econômica. Portanto, fora e dentro temos condicionantes aí complicadas para o próximo ano, mas temos alguns sinais favoráveis aí. Quais são? Os sinais favoráveis é que, pelo visto, nós teremos alguns estímulos, ou pelo menos não vamos retirar estímulos à atividade econômica, como é o caso de benefícios sociais. Houve uma promessa tanto do presidente eleito, quanto mesmo do presidente atual, em campanha, de manter o benefício do então Auxílio Brasil, vai voltar a chamar Bolsa Família, de R$600, e ainda com um chorinho aí no governo Lula, para famílias que têm crianças, para as crianças da família. Isso deve manter um certo gás aí na parte da população de menor renda. Isso deve estimular o consumo, isso é benéfico. Mas temos, de novo, repetindo, um desafio muito grande em relação à política fiscal. A inflação, que frequentou aí durante muito tempo o noticiário acima de 10%, os famigerados 2 dígitos aí no acumulado em 12 meses, ela já deu uma boa baixada. E foi mais ou menos aí deve fechar o ano para baixo dos 6%. Para o ano que vem, as expectativas são de alguma coisa um pouquinho acima dos 5%, em torno dos 5%. Ainda acima da meta de inflação, que é de 3,25%, o centro da meta, mas um pouco mais baixo do que se temia há um bom tempo. Se não errarmos muito em política econômica e se não tivermos outros desafios, aí, alguns choques de oferta, etc. e tal, poderemos ter uma inflação um pouco mais sob controle. A questão é juros. Juros que estão elevados, como sabemos, parados aí no 13,75%, juro básico. O Banco Central à espera de sinais mais claros da política econômica para formular a sua política para o próximo ano, está parado, olhando para ver o que vai acontecer, mas aquela expectativa favorável de que poderíamos ter mais rapidamente uma queda de juros, ela não está se consolidando. A perspectiva é que o primeiro semestre, com certeza, não haverá uma queda de juros e, se tudo correr bem, a partir do segundo semestre. E aí tem alguns problemas que eu queria a sua análise. Só para terminar com relação à questão dos juros, a gente falou aqui da taxa básica dos 13,75%, mas nós sabemos que na vida real esse não é ninguém
toma dinheiro na Selic, faz um crediário com base na Selic, o juro da vida real é muito mais elevado. Ele não, quando a Selic baixou, ele não baixou na mesma proporção, em algumas linhas, inclusive, permaneceu bastante elevado, ainda está elevado e, portanto, um juro alto não é uma coisa que anima muito nem consumidores, nem empresas. Nós temos hoje 12% das micro e pequenas indústrias de cheque especial. Não tem linha de crédito, enfim, juros. O cheque especial, sabemos... É suicídio. Exatamente. Mas é a realidade, infelizmente, que estamos vivendo. Agora, quando olhamos para isso, fica a grande dúvida, que é o governo anuncia políticas de crescimento, ou pelo menos vai trabalhar nesse sentido. Nós temos a taxa de juros e o risco de recessão internacional que trabalham contra o crescimento econômico. Como é que se analisa essa compatibilidade ou não? Eu acho que isso nós vamos ver na prática e no dia a dia como é que isso vai acontecer. Agora, realmente, nós temos fatores ali que podem produzir um choque. O que vai ser determinante e o que vai ganhar essa briga ainda não está muito claro. Mas temos claramente, o governo anunciou várias vezes, tem uma determinação de fazer uma política que induza ao crescimento. Mas também sabemos, e há muitas especulações a respeito, há uma resistência do chamado mercado financeiro, a que não seja feita uma política de excessos, para que, no primeiro momento, essa política pode favorecer um crescimento forte do consumo, mas mais lá na frente, se a política for de excessos, ela pode produzir exatamente o efeito contrário, ao fomentar a inflação, produzir primeiro, estimular que os juros sejam elevados de maneira mais abrupta do que se imagina, e isso fomentaria a inflação novamente, e a inflação nós sabemos que acaba retirando renda das pessoas e das empresas. Ou seja, as coisas têm que ser muito bem dosadas, porque é uma política que caminha no fio da navalha. Como é que você vê a integração internacional com tudo isso? Haverá uma mudança na sua avaliação da política do presidente Lula em relação ao presidente Bolsonaro? Como é que você vê essa mudança? Eu acho que, sem dúvida, haverá uma mudança na política externa brasileira. Eu acho que já há sinais claros, a própria escolha do chanceler, Mauro Vieira, já caminha nessa direção, mas também não há aquela questão, será que vamos totalmente para um lado específico e vamos nos aliar incondicionalmente a um tipo de país, a um tipo de administração? Provavelmente não. Eu acho que, nesse sentido, dá para olhar a política internacional dos outros governos. Sim, haverá um diálogo mais forte com o governo americano, como já foi sinalizado. Haverá uma conversa mais frequente e mais madura com o governo chinês, obviamente, necessário, com a presença chinesa na economia internacional e na própria economia brasileira. Tratar os chineses como foram tratados em determinado momento não faz o menor sentido. Então, a gente não precisa chegar a muitos exemplos, mas só olhando isso, com os vizinhos também, afinal de contas, fazemos parte de também, as nossas relações com a Argentina sempre foram muito importantes, então convém tratá-los, é óbvio que devemos tratá-los como vizinhos e como parceiros preferenciais. Então, nesse sentido, eu acho que os sinais já estão mais ou menos claros. Mas só quando a gente fala assim, olha, um diálogo maduro com os Estados Unidos, um diálogo maduro com a China, acho que isso já deixa claro qual será a posição brasileira desse cenário internacional. Dentro desse cenário de retomada, de crescimento, geração de emprego, superando todos esses desafios, necessariamente se passa pelo mercado interno. E isto passa por micro, pequena e média empresa. Essa é a sua avaliação? Sem dúvida. Sem dúvida, é uma realidade. Não é possível
se privilegiar apenas as grandes empresas. Aliás, a propósito dessa questão, há uma grande discussão sobre qual o papel do BNDES nesse novo governo. E muita gente temia a volta daquela política de beneficiar os chamados, entre aspas, campeões nacionais, que eram as grandes empresas e que deveriam puxar o crescimento de vários setores. Essa política se mostrou não adequada, recebeu várias críticas, e há claramente sinais de que não será uma política adotada nesse governo. Os próprios representantes, aí, o pessoal da equipe do Lula, já tem dito várias vezes que o BNDES terá um papel importante também em relação às pequenas e médias empresas. E isso é essencial, evidentemente. Na sua avaliação, você está mais otimista ou menos otimista em relação ao nosso futuro? Eu acho que eu estou otimista, mas pé no chão, sabendo que as nossas dificuldades são grandes, que o cenário é complicado e que terá que haver muita maturidade nesse momento. Compreensão de parte de quem está observando o novo governo. O próprio governo não pode ter nenhuma grande precipitação, tem que ter uma política de ouvir todos os lados, de conversar, de diálogo e tentar superar esses desafios, que são muito grandes. Então, eu me classificaria como uma otimista preocupada e pé no chão. Agora, uma pergunta que nós queremos contar com a tua expertise, tua experiência. No resto do mundo, quando se elege alguém, via de regra, se dá 100 dias de indulto. Né? No passado 100 dias, ou cai um mundo ou sobe um mundo. Por que o Brasil é diferente na sua avaliação? Nem sentou na cadeira, existe críticas. O Brasil naturalmente já tem um pouco essa... jabuticaba brasileira. Já tem um pouco essa ansiedade. Nesse momento e nessa transição, nós sabemos que tem algumas particularidades. A primeira questão é que o presidente praticamente saiu de cena. Então, quem ocupou a cena é o presidente eleito durante todo esse tempo. É normal que isso ocorra, mas não do jeito que foi, com a intensidade que foi nesse caso. Então, é natural que ele esteja aí na berlinda, digamos. Ao mesmo tempo, foi um tipo de construção de aliança para a eleição, que agora as coisas começam a aparecer. Todos os lados da aliança começam a cobrar posições mais claras. Nem sempre essas posições, quando você chega às questões práticas, nem sempre essas posições são absolutamente coincidentes. Então é natural que haja ali alguns atritos, alguns conflitos. É do ramo da política isso. É a beleza da democracia. Exatamente, e é a democracia. Cida Damasio, nós queremos agradecer muito a sua participação. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo e dizer que realmente é sempre um prazer tê-la conosco, com todo esse conhecimento acumulado. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!